Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Vamos aqui iniciar mais uma análise do mercado. Monero nessa região explosiva da média exponencial 89. Então ela fez um ombro, cabeça, ombro, né? Chegou até a romper aqui a linha de pescoço um pouco. Tá na linha de pescoço ainda, né? O ombro, cabeça, ombro aqui da Monero, né? A gente pode considerar que está aqui na linha de pescoço ainda aqui em amarelo, prestes a explodir. Chegou a romper parcialmente aqui, apenas a sombra, não é um rompimento tão pleno, mas ocorreu. Monero em tendência de alta, com fundamentos sólidos para explodir igual ao Bitcoin, que saiu lá de $500 e foi para 3 mil, 5 mil, 20 mil dólares e chegar nos 100 mil dólares, porque é uma cripto de fungibilidade absoluta, privacidade absoluta, anonimato absoluto. Tem demanda o uso de anonimato para proteger seu patrimônio contra sequestros, contra todo tipo de crime que vocês podem imaginar. O Bitcoin não faz isso, a Monero faz. Tem várias vantagens, enfim, coisas que eu sempre falo aqui. Então, para holdar para longo prazo, Monero é obrigatório, tem que ter na carteira. Bitcoin também, embora o Bitcoin seja inferior nos fundamentos, ele tem a sua valia também, ele não é descartável. O Bitcoin também fez, nas redes sociais, eu também venho mostrando o ombro, cabeça a ombro que ocorreu aqui no Bitcoin. Houve o rompimento da linha de pescoço. O indicador de força denota força compradora extrema. E ocorreu um sinal Eagle aqui, ou seja, cada sinal Eagle tem a probabilidade de pelo menos 3 ondas de alta. Isto sucede no gráfico diário. Então, existe a probabilidade do mercado explodir, bombar, né? No gráfico diário, condizente e na mesma direção e força que o gráfico semanal. Esse encontra também tendência de alta com o sinal Eagle ativado aqui. Então, existe o sinal Eagle que ocorreu lá no gráfico diário. Lá no gráfico diário vai fazer uma tendência pequenininha e pelo menos 3 ondas de alta. Se tiver força, fará a quarta e a quinta. Aqui também tem o sinal Eagle, mas esse gráfico tem uma proporção maior. Tende a fazer mais 3 ondas de alta também. Então eu tenho um movimento pequeno no gráfico diário, respaldando o movimento gigante do gráfico Pi. A projeção aqui dessa onda do Bitcoin, a primeira onda das 3 ondas de alta que podem suceder é cerca lá de 140 a 150 mil dólares. Só a primeira onda. Mais ou menos, tá? Cerca aí de 132 mil dólares. Aliás, a projeção antes estava 140 mil dólares porque fez um fundo anterior, mas menor aqui. Então a projeção estava para cá. Ocorreu o sinal Eagle aqui, mas o preço ele baixou mais. Então a projeção pela simetria dos pivôs, pela técnica da simetria dos pivôs, você tem um fundo e a partir desse fundo considerado, presumido por conta de vários fatores, você pega esse tamanho, dimensão de onda e projeta a partir desse fundo. Isto tecnicamente é confirmado quando rompe esse topo e o fundo é confirmado. Então, o fundo é confirmado quando rompe esse topo. Então, ao romper esse topo, a projeção provável com alta probabilidade é de o tamanho dessa onda amarela a partir desse fundo. E o alvo temos a projeção definida. Mas, se o fundo é presumido, ou seja, eu não tenho o rompimento do topo em azul aqui. O fundo é presumido, ou seja, eu consigo antecipar que vai romper esse topo e o fundo vai parar aqui por conta de fundamentos de candlesticks, de análise técnica, de padrões de análise que sucedem aqui nesta região, favorecendo
o ato de presumir e a chance de acertar significativamente por conta de vários padrões psicológicos e de alta probabilidade que sucedem nesta região. Então o Bitcoin ele, né, vem fazendo isso. Ele não chegou a romper esse topo aqui e ele precisaria romper esse topo para caracterizar a projeção. Como fez uma onda menor, então a projeção mudou para 130 mil dólares, mas é uma projeção da primeira onda somente. Cada sinal Eagle tem probabilidade, né, de pelo menos 3 ondas de alta. Quem faz o curso, se você quiser fazer o curso treinamento Ultimate Eagle Signals, está gravado, você tem acesso eterno a ele. Então você aprende os sinais Eagle e você tem essa estrutura aqui para projetar para cada sinal Eagle que sucede. Portanto, precisa romper esse topo para a gente ter a projeção até os 130 mil dólares. Diminuiu porque não rompeu antes quando deu o sinal Eagle aqui e o fundo era mais ou menos em 100 mil dólares. O fundo mudou para 97 mil dólares, 97 mil, 98 mil e 199 arredondado aqui. A tendência é de alta. A grana tende a migrar para Bitcoin e criptomoedas, principalmente por conta da demanda por privacidade e fungibilidade. Monero tende a explodir. Temos aqui uma chance de crise tremenda, grande depressão, mas nós temos que lembrar que em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, a grande depressão que ocorreu ali também, bolsas explodiram em lucratividade e ouro também. O dinheiro se refugiou para esta área. Quem, no meio da crise, investiu, ficou rico, muitos. Nesta crise, quem investir nas criptos certas tende a enriquecer também ou aumentar no mínimo seu patrimônio potencialmente significativamente. Então, pessoal, temos aqui o S&P 500 bombando, explodindo em valorização, tá? O S&P 500, então, tendo este tipo de desempenho. E a gente tem esse alerta que eu fiz aqui no Twitter. Se inscreva no Twitter também para ver isso. Enquanto o S&P 500 sobe 5,5% em 2024, em euros ele desaba 7,5%. Porque o dólar está desvalorizando, lamentavelmente. Por isso que eu falo, né? Não existe estabilidade garantida, principalmente em uma crise. Então mesmo o dólar, que seria a grana que eu vou pegar, criptomoedas que tem potencial para valorizar, etc. Vou fazer lucro e vou colocar em dólar. O dólar pode despencar no Brasil mesmo. O dólar está caindo em relação a euro, em relação a maioria das moedas fiat principais, franco suíço principalmente, e até para o real, por conta da crise de taxas que o Donald Trump gerou e também outros problemas que os Estados Unidos vêm sofrendo, etc. Então ele está desabando em euro. Ele está subindo, mas ele está desabando em euro, em outras moedas, e o dólar está desvalorizando, né? Em ouro também está desvalorizando. O dólar tem o pior semestre desde 1973. Outro alerta: desde 1973 é o pior semestre que o dólar tem. Então, se refugiar em criptomoedas e Bitcoin, também ouro e prata também é válido, né? Em ouro e em prata também é válido. Obviamente que existe essa possibilidade de tanto Bitcoin, criptomoedas e ouro e prata, que eu quero dizer, estes são um dos meios para o mercado se refugiar. E eles tendem a explodir e evoluir nesta crise, estes ativos. Agora, bolsas é perigoso. Então você tem que investir em bolsa de maneira mais conservadora. O Warren Buffett já deu o sinal. Ele fez caixa durante 2 anos, mais ou menos, ele vem fazendo caixa. O ouro em queda não quer dizer que ele está deteriorado ou perdeu seus fundamentos, etc. Ele se encontra, de fato, evoluindo significativamente, sim.
está em tendência de alta. A gente tem aqui no gráfico semanal, ocorreu esse sinal Eagle aqui, que tem probabilidade de 80% cada sinal Eagle de fazer aquelas 3 ondas de alta. Fiz a primeira, a segunda, a terceira. Está congestionando um pouco para fazer a terceira onda de alta. Se tiver força nessa onda, fará mais ondas de alta. Isso tem que ser analisado ao longo do tempo, tá? Então a gente tem essa situação aqui, tá bom? Temos essa situação. No ouro tende a bombar também, prata também. Prata também em tendência de alta, deu um sinal Eagle aqui. Ocorreu um sinal Eagle, primeira onda de alta foi feita. Fez aqui a terceira onda de alta, se preparando para a quarta onda de alta. Um fundo presumido provável da prata é esse fundo por conta do candlestick spinning top. Então, o tamanho dessa onda aqui, né, para esse topo, projetada a partir desse fundo, né, projetada a partir desse fundo, tende a buscar inicialmente, a gente já tem a primeira onda, a segunda, terceira onda vai vir a partir desse fundo presumido, tende a buscar aqui os 40.000,94, tá? E continuar a evolução do preço, ou seja, é uma região de fundo. Na realidade, nesse candle de indefinição, foi uma região de fundo para você fazer o seu DCA, usando o gráfico como timing certo, para fazer a sua compra de DCA no momento certo. Nas quedas você acerta o topo e evita fazer o DCA. Para aprender a saber o timing certo de comprar para longo prazo criptoativos, você tem o meu curso, links na descrição, para você aprender a técnica Ultimate Eagle Signals e também para fazer trades, né? Para fazer, executar trades, etc. Estamos aí, pessoal, com o mercado em colapso. E o STF analisando cobrança de contribuição ao INSS sobre vale-refeição e vale-transporte. Ou seja, você ganha o vale-refeição, ganha o vale-transporte, e o governo quer tirar grana disso. Isso aqui é dinheiro para refeição, isso aqui é dinheiro para transporte. E o governo quer taxar isso ainda mais. Ou seja, é um desespero absurdo que o governo se encontra para arrecadar dinheiro. E quem vai pagar a conta é o povo. Quem paga essa conta é o povo. Com cripto permutando, ou seja, trocando Bitcoin por produtos e serviços, você escapa dessas taxas. Principalmente depois que essas criptomoedas valorizaram muito, etc. Então a questão não é nem escapar das taxas. Porque é o seguinte, você quando vai num P2P, os impostos no Brasil vai ser de 30% a cerca aí de 15%, né, 20%, etc. CLT tem ali, acho que 27% de imposto, mais INSS, mais FGTS, etc. Então o sujeito ganha R$5.000, na realidade, líquido para ele chega a 3.000, sei lá, algo desse tipo. Ou seja, o imposto come todo o dinheiro da pessoa. Eu me lembro que quando eu trabalhava em empresa por carteira assinada, era um inferno nesse sentido. A maioria do dinheiro, quando eu ganhava muito dinheiro, vinha líquido para mim uma mixaria, ou mixaria não, mas vinha menos dinheiro, perdia ali 40% do meu dinheiro, pagando INSS, pagando FGTS, pagando o imposto lá de 27%. Então é 27% aí, vamos arredondar. Quando você compra uma cripto, ou quando você lucra com a cripto principalmente, tá? Se você permuta ela por produtos e serviços, é 0 de imposto. Você tem Bitcoin, tem Monero. Vamos dizer que ambas, né, subiu lá 100% em alguns anos. Você não vai vender, fazer a burrice de vender a sua criptomoeda por real, né? Você não vai fazer essa burrice. Você vai definitivamente trocar direto com outra pessoa que aceite Monero ou aceite Bitcoin. Se não tem ninguém, você quer comprar, sei lá,
fazer uma compra e estocar alimento por um ano. Daí você vai comprar alimentos que dá para estocar por um ano, por exemplo. Quem trabalha com criptomoedas é bom fazer essas compras, comprar produtos e serviços adiantados, comprar vários meses de produtos e serviços que você vai usar. E comida também, estocar comida. E vamos dizer que você vai estocar comida, e você vai gastar, digamos que R$5.000 lá para comprar um monte de comida. Se não tem ninguém para trocar por Monero ou Bitcoin com você, que você ganhou 100%, você pede para um P2P usar o dinheiro fiat dele, que está no sistema dele, pagar os R$5.000 em comida, e você dá mais Monero para ele. Ou seja, eu vou te dar R$5.000 e 500, você vai ganhar 500 pilas aí nessa brincadeira, para você usar os seus R$5.000 para pagar a comida para mim, para pagar o produto ou o serviço que eu quero comprar. E dessa maneira o P2P lucra. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo. Daí ele vai obter as Moneros, ele pode vender ou pode continuar ou segurar as Moneros. Ele pode vender, trocar por USDT e ele já... O USDT ou o DAI, que eu não trocaria Monero por USDT nem de jeito nenhum, né? No mínimo por DAI eu trocaria ali para estabilizar o lucro, etc, se fosse uma necessidade. Mas você está entendendo? Fez essa permuta, o máximo que você vai poder fazer é reportar para a Receita. Leandro, e se eu não reportar? Bom, de fato, se tratando de Monero ou uma cripto anonimizada, ou Bitcoin anonimizado, você trocou o Bitcoin com essa pessoa para ela te pagar os R$5.000 em comida. De fato, quem disse que esse Bitcoin é seu? Tem o seu CPF lá, tá? Ele está anonimizado, então pode ser alguém que doou, pode ser alguém que está doando para você. Mas foi você que falou com o P2P ou foi você que falou com a pessoa que te deu, que pagou os R$5.000 para você e foi dado R$5.500 em Bitcoin para ela? Foi você que falou, então o Bitcoin é seu? Não, isso não prova que é meu. Eu posso simplesmente estar intermediando que o fulano X faça a bondade de pagar R$5.500 para essa pessoa para eu ganhar o meu produto e serviço, que no caso é comida. Então não tem como a Receita fazer nada. Até para declarar, eles têm que provar que esse Bitcoin é seu, que a Monero é sua, etc. Mesmo você intermediando, mesmo você mesmo você falando por chat com algum P2P, etc. Mesmo ele sabendo que você se comunicou com algum parente e pediu isso. O Bitcoin é seu. Negativo. Negativo. Pode ser um doador, pode ser alguém caridoso que está pagando coisa para mim. Então, a Receita de certos países e certos governos teriam que provar que o Bitcoin é seu. Entendeu? Então, esse é o nível que as criptomoedas te dá. E, óbvio, né? Você vai pagar no P2P 5%, vai pagar 7%. Você está pagando 5%, 7% para um trabalhador. Enquanto você vai pagar menos também do que na CLT. E você vai evitar dar esses 5%, 7% para certos governos corruptos. No caso do Brasil, você vai pagar, se você pagar 21%, 20% de imposto no Brasil, você vai financiar fundão eleitoral, vai fundar fraudes no Bolsa Família que as pessoas estão pegando, ganhando R$1.700, R$2.000 líquidos sem esses impostos aqui, enquanto o trabalhador fica se ferrando pagando 27%. Então, quando você paga para o governo trocando por fiat, você financia essas injustiças, fundão eleitoral. Muitos esquemas com fundão eleitoral, o sujeito pega 1 milhão e ele contrata a pessoa da família, uma pessoa da família do nada cria uma empresa lá para fazer um serviço que vai ser usado para o fundão eleitoral e superfatura. Então, um serviço que custa R$5.000, eles faturam para 50k, para R$100.000
para essa pessoa da família. E daí eles pegam o dinheiro, vai para a conta desse familiar e esse familiar distribui escondido para outras pessoas. Lavagem, né? Lavagem de dinheiro. Através de notas falsas, de notas fabricadas, de serviços fabricados e superfaturados. Isso acontece muito no uso de fundão eleitoral, vem acontecendo, não sei se vocês sabem, tem gente que já denunciou, ou seja, você está financiando essa palhaçada. Com cripto, essa palhaçada acaba. Com cripto, essa palhaçada acaba. Então, com permuta, você não pode pegar o seu Bitcoin e transformar para o maldito real. Você não pode pegar o seu Bitcoin, a Monero, e transformar para o maldito real. Você tem que ficar longe de fiat, longe de moeda fiat. Tá? Outra conscientização importante é esse fato aqui. A gente teve o ataque hacker, foi quase $1 bilhão que o Banco Central perdeu, deve ter recuperado já. Os hackers tentaram transformar em criptomoedas de blockchain aberta. E você tem lá o suspeito de ataque hacker, a empresa que opera a Pix é preso. O homem era terceirizado da CIM. Então, o banco ou exchange que você usa tem funcionários com acessos privilegiados e estes podem contribuir com bandidos ou até bandidos. Então, quando você vai em um banco, você vai lá no caixa do banco, tem a moça que trabalha lá. Ela é um ser humano. Você saca da sua conta R$50 mil ou R$10 mil por dia, você vai sacando ao longo de algumas semanas. Essa moça do caixa vai estar lá vendo isso. Ela pode falar para bandidos, ó, esse sujeito ele sacou aqui do banco, mesmo que policiais também podem saber por meio de ordens judiciais ou criminosamente, legalmente, eles podem descobrir e saber o quanto você está sacando no banco. Então, se você saca, por exemplo, um valor de 100 mil para deixar o dinheiro em espécie na sua casa, esses policiais podem saber. Se são policiais corruptos, eles podem vazar e você pode ser assaltado, sequestrado e eles ganharem uma taxa. Com isso, tem policiais que trabalham, que são bandidos, fazem parte de quadrilhas, alguns são traficantes também. Tem esse tipo de coisa, é só você investigar que você vai ver. Então, infelizmente, informações financeiras, de saques de dinheiro, de transferência de dinheiro, negociações, você vai comprar uma casa, o valor é 200 mil, etc. Você não pode deixar nem a polícia saber o quanto você vai negociar, principalmente se for dinheiro em espécie, porque essa informação pode vazar por meio de bandidos, que são, muitos são policiais e são bandidos. Para a Receita é a mesma coisa. E no banco, a mesma coisa. Você tá sacando dinheiro, o banco, a moça do caixa, o rapaz do caixa sabe. E você vai ser massacrado. Depois com sequestro, etc., roubo, etc. E invasão de privacidade. Então veja, esse ataque hacker, muita gente pensa, o sujeito ele invadiu um site. O meu site mesmo, vamos dizer que o meu site é invadido. O site do Leandro Santos foi invadido. O hacker fez aqui uma manobra miraculosa, ele é expert em programação, e ele é um gênio, etc. E ele invadiu e fez um defacing, ou seja, ele fez um vandalismo aqui no meu site. Não. Ele foi lá no provedor de hospedagem e falou assim, eu te pago R$5 mil para você me dar a senha de acesso ao FTP do site do Leandro. E o que acontece? Existem pessoas com certos privilégios. Se o privilégio de certas pessoas dentro de uma empresa de hospedagem é alto, ele vai poder ver a minha senha, ele vai poder zerar a minha senha. Quando você liga lá para uma empresa de hospedagem, se você tivesse um site e falasse assim, eu quero colocar mais páginas, atualizar mais páginas e não consigo, preciso modificar a minha senha. E você entra em contato com ele e ele muda a senha para você. Esses funcionários privilegiados, eles podem fazer isso por conta própria. Então, se eles quiserem corruptamente danificar o seu site, eles podem fazer isso por conta própria. E eles podem fazer isso a favor de certos bandidos e receberem dinheiro para isso. E o vandalismo no seu site ocorreria. Esse é o ataque magistral para invadir um site. Você pode ter um site com segurança plena, que não tem
vulnerabilidade nenhuma, e um ser humano que tem um certo privilégio pode se vender e ajudar bandidos. Então, esse é o problema do sistema financeiro. Para você sacar dinheiro, você não tem privacidade. Se você sacar os 100 mil reais que eu falei para você, você pode ficar exposto. Se você se policiais ou agentes da Receita Federal investigando, você sabe que você está movimentando certo dinheiro, eles podem falar para certos bandidos, ou esses dados podem vazar para certos bandidos e você vai sofrer as consequências. É ocultação de patrimônio. Dane-se, é segurança. Não importa se é ocultação de patrimônio, é segurança. As pessoas não podem saber o quanto de dinheiro você vai movimentar, ou tem em casa, ou está sacando do banco. Quando você usa Monero, é tudo obscuro. Quando você usa Bitcoin anonimizado, usando certas técnicas de anonimato que você aprende aqui no curso Ultra Anonimato Red Pill, fica tudo anonimizado e protegido pelo anonimato que essas técnicas proporcionam. Então você se defende contra esta ameaça de sequestro, etc., e de invasão de privacidade e exposição de dados, etc. Por isso que você que opera na bolsa, opera no Forex, o seu lucro, meu amigo, coloque parte em criptomoedas para você ter privacidade. Leandro, eu tenho hardware wallet, então eu estou seguro? Seguro até que alguém entre na sua casa porque ele sabe que você tem 100 bitcoins, porque você usou sem privacidade a sua hardware wallet, que é ultra segura. A seed sempre fica offline, então não tem como ninguém roubar você online, mas ele te espera quando você for entrar ou sair da sua casa. Um grupo de sequestradores fortemente armado te sequestra e te força com apenas um clique transferir esses 100 bitcoins que você tem e que foi revelado porque você declarou para um certo país que você tem 100 bitcoins e as informações vazam das instituições governamentais deste país. Tem corruptos dentro dessas instituições que vão vazar os dados, que são bandidos, etc. E você foi comprar lá um lanche em um lugar e usou Bitcoin. E a carteira da qual veio esse lanche tem 100 Bitcoins, você não tem privacidade. Se fosse com Monero, seria diferente. Por isso que Monero vai crescer muito. E anonimizar Bitcoin é um inferno, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, para anonimizar Bitcoin tem que passar por Monero. Bitcoin com DPix e rede Liquid não funciona não. Já comentei aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, umas brechas que tem ali. E não é bem tão privado, não é privado. Governos vão conseguir saber a quantidade que você está negociando, vão conseguir saber os seus endereços por contribuição dos membros da federação que são centralizados. Mas isso eu vou até fazer um vídeo futuramente sobre isso. Então tem que passar por Monero ou outra cripto de privacidade que faça igual, melhor ou similar a Monero. Zano, por exemplo. Se não passar, você não consegue anonimato no Bitcoin. Não adianta usar CoinJoin, nada disso. Certo? Então, mesmo tendo hardware wallet, você precisa de anonimato. E anonimato você consegue como? Tem algum aparelho que eu aperto um botão e me dá anonimato? Não. É conhecimento e aplicação desse conhecimento. E também flexibilização conforme censuras e outras ameaças à privacidade surgem. Curso Ultra Anonimato Red Pill está com 28,50 horas agora. E vai aumentar as horas, enfim, tem muita evolução para esse curso ainda. Demora para ter as atualizações porque é de ultra qualidade o que você encontra aqui. Duvido que você encontre em outros cursos de anonimato, porque é um assunto complexo, é um nicho raro e eu estudo ele e desenvolvo coisas para ele há mais de cerca de 20 anos. Então é muito tempo que eu tenho nessa área. E é difícil ter esse conhecimento, não é fácil. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais.